Bom, hoje nós estaremos falando sobre Josué, capítulo 6, do versículo 16 ao verso 21. E o versículo começa dizendo: E sucedeu que na 7ª vez que os sacerdotes tocavam as trombetas, pediu então para que o povo gritasse. Nós falamos já na semana passada a respeito desse número 7, do que Deus fez e do que Deus realizou a partir desse momento que o povo seguiu as instruções do que Deus declarou para Josué. Eu acho interessante que toda vez que tem alguma relação com o Jordão, o número 7 aparece de uma forma especial. E aqui, redundantemente, várias vezes. 7 vezes da volta na cidade, 7 dias, 7 sacerdotes com 7 trombetas, e na 7ª vez, na última vez que estiver dando voltas na cidade, durante 7 vezes no mesmo dia, muito 7 aí para contar. E eu acho que essa relação do número 7 não é só a respeito do que Deus determinou de forma perfeita e eficaz, mas principalmente a maneira como Deus lidou com o seu povo, na paciência do povo, na perseverança do povo e principalmente nesse ponto mais importante que a gente fala, né? A questão de esperar, de seguir o processo de forma correta. Seguir um processo. O processo de Deus na vida do homem é dificilmente entendido por ele. O homem tem dificuldade de entender. Porque quando Deus começa a agir, quando Deus começa a determinar e fazer o seu processo na vida dele, o homem tem a dificuldade de entender 100% qual é o que Deus está falando, o que Deus está planejando, o que Deus está pedindo. Imagina que Deus está falando para ele: olha, diga facilmente assim. Vamos voltar lá em Adão. Deus chega para Adão e fala assim: olha, você pode comer de toda a árvore, menos dessa daqui. Uma questão simples, é só obedecer e não comer. Mas parece que tanto Adão quanto Eva, nesse contexto, tiveram dificuldade de entender plenamente o ato de obedecer. E aqui, mais uma vez, Deus coloca à prova a obediência do seu povo. Vocês vão, durante 7 dias, dar a volta na cidade. Para qualquer estrategista de guerra, atualmente falando, não teria o porquê, não teria uma razão evidente, clara, em ficar dando volta em uma cidade. Tudo bem que talvez para aquela época, para aquela circunstância, e exatamente depois do acontecido do Jordão, de saberem que o Jordão abriu para esse povo passar, o fato deles estarem rodeando a cidade provavelmente poderia gerar no povo habitante daquela cidade medo, pavor, uma desestrutura emocional. Mas, para quem estava dando voltinhas na cidade, talvez não tinha razão, não tinha porquê. Para que eu vou ficar dando volta aqui? Estou cansado. Eu acho que muita reclamação aconteceu, né? Conhecendo o ser humano como é. E se fosse brasileiro, então, ele já tinha pulado o muro. Já tinha dado um jeitinho. Bom, eu falo brasileiro porque eu sou brasileiro, apesar de não parecer, né? Tem muita gente que acha que eu não sou, mas quando a gente começa a buscar o entendimento de situações, você vê quando Deus chega para Eliseu e fala para Eliseu dar uma ordem lá para Naamã, né? Porque Naamã foi lá pedir para ser curado de uma lepra e Eliseu simplesmente disse: não, vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Olha o número 7 outra vez aí. Mais uma vez relacionando com o Jordão. O Jordão significa se humilhar, se posicionar, ficar em submissão,
submeter a essa situação de 7 vezes mergulhar num rio, que para aquele famoso homem conhecido, provavelmente um dos poderosos da Síria, estar mergulhando num rio que ele nem conhece, sendo que os da cidade dele, da região dele, eram muito mais famosos. Ele falou, não, esse cara tá brincando comigo, tá tirando comigo, em outras palavras. E Deus trabalha exatamente nesses nossos preconceitos. Eu vejo a igreja hoje uma igreja cheia de preconceitos. Nós, quando vamos tratar da palavra, nós nos revestimos de preconceitos antes de entendermos a palavra. Isso nos bloqueia. Isso nos faz não entender plenamente o que Deus quer de nós. E se Deus chega para você e fala, não, você vai ter que dar a volta 7 vezes na cidade. Você vai dar a volta na cidade. Você já quer saber o porquê, para quê, razão, causa. Você quer todos os detalhes mínimos para fazer algo que Deus simplesmente pediu para você fazer. E nós vemos que a nossa geração atual, quando você observa, eles são exatamente assim, agarrados em pequenos detalhes que não servem para nada. Mas são detalhes que fazem com que eles fiquem paralisados no tempo, no espaço, não se desenvolvem, não crescem e não andam. Ficam estagnados, ficam paralisados no tempo. Eu olho a linha de raciocínio, como eles pensam, tem até em algumas áreas um raciocínio lógico, mas a lógica deles atrapalha eles entender Deus, entender a maravilha de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E nós vemos que hoje nós também somos muitas vezes influenciados por essa palavra questionamento. Questionamos tantos e fazemos pouco. Perguntamos muito e fazemos nada. Esperamos tanto algo que Deus faça que na verdade nós devemos fazer. Deus espera que nós apenas venhamos a obedecer. E esse número 7 mostra exatamente isso. E voltando um pouquinho dentro de um texto, não voltando um pouquinho para frente do texto na Bíblia, quando você chega em Saul, um dia Samuel fala para Saul, olha, fica 7 dias em Gilgal. Fica lá esperando, assim que eu chegar nós vamos decidir o que vai fazer, vamos fazer um holocausto e esperar a palavra de Deus. Saul até esperou 7 dias, ele contou certinho 7. No 7º dia de manhã, como Samuel não apareceu, ele não quis esperar até o fim do dia. Ele não teve paciência de esperar mais algumas horas. A paciência era só até quando completasse o 7. Eu lembro que toda vez que a gente fazia uma viagem, meu filho sempre perguntava para mim, já estamos chegando, pai? A gente acabou de ligar o carro. Vamos dizer assim, tinha 10 minutos, tinha saído de casa. Então nós vemos que essa nova geração expressa exatamente esse desespero de fazer as coisas acontecer fora do tempo, antes da hora, antes das coisas estarem prontas. Dizem que quem tem pressa come cru, é o ditado, né? E às vezes comer cru, dependendo do que você está comendo cru... E ainda queima as mãos. E dependendo do que você come cru, realmente não é bom não. E não faz bem. Pesa um pouquinho no estômago e às vezes não só pesa, como pesa tanto que já tem que sair correndo. Mas você vê, por conta dessa desobediência, o que aconteceu com Saul? Perdeu tudo que tinha. Em outras palavras, perdeu a graça de Deus na vida dele, porque ele acabou discutindo com Samuel, rasgando a roupa de Samuel, e Deus declara, através dessa atitude, que Deus estava rasgando das mãos dele, da vida dele, da história dele, da geração futura dele, nenhum dos descendentes iria mais assumir o trono de Israel, por conta dessa desobediência. Ah, mas ele só desobedeceu. Aí é o ponto. O problema é a desobediência. Ah, ele só não quis fazer o que Deus pediu. Ele ainda tenta mudar um pouco, né, a retórica para fazer de conta que não é desobediência. Ele só não fez o que Deus pediu. Isso não é desobedecer. Ok. Mas nós vemos que esse argumento não funciona no mundo espiritual.
Esse argumento talvez funcione para você convencer o seu amiguinho, o seu vizinho, o seu colega, a sua mãe, o seu pai, o professor, mas não convence Deus. Não convence a consequência espiritual que você vai assumir. E Deus mais uma vez usa esse número 7 aqui. Vão dar 7 voltas na cidade. E quando estiver dando a 7ª volta no 7º dia, então vocês vão gritar, e a partir daí, quando os sacerdotes tocarem a trombeta, começa a gritar. O tocar a trombeta tinha várias funções, tinha vários significados, mas aqui nesse ponto era um aviso, era o momento certo, era um sinal. O sinal que a partir daquele momento que a trombeta tocasse, vários dias a trombeta tocou, mas nessa vez, quando tocasse pela última vez, essa 7ª volta, quando começasse a tocar, era o sinal de começar a fazer um grito de guerra, um grito de conquista, um grito de júbilo. Na verdade, o tocar as trombetas, para quem não sabe, naquela época, naquela região, principalmente na estratégia de guerra, toda vez que o vigia tocasse a trombeta, era um sinal que o inimigo estava se aproximando, era um aviso. Então era o comprometimento dos vigias da cidade de avisar o povo. Então o ato de tocar a trombeta tinha uma representação de comprometimento. Então toda vez que a trombeta tocava, o povo já sabia que o compromisso de toda a nação era se juntar e ficar preparado para a batalha. E dessa vez não era diferente. Quando a trombeta tocou, ele falou, vocês vão gritar, é o compromisso de louvar, de agradecer a Deus pela conquista já tomada dessa cidade. E era um grito de aclamação. Esse grito de aclamação, tanto no aspecto religioso, porque por isso a gente canta, né? Aclame ao Senhor, né? O hino fala isso. Aclamar é declarar, oficializar, determinar, projetar. E aqui nesse caso era determinar a grandeza de Deus que estava dando a vitória na mão deles. E Deus nos convida exatamente isso, quando nós obedecemos, quando nós seguimos instruções, que não é fácil. Entender que tem um processo a ser vivido e seguir esse processo passo a passo, 7 voltas, mergulhar 7 vezes, 7 dias, não importa qual processo que Deus nos convidou a viver. Mas quando nós entendemos e obedecemos, e começamos a entender que no último dia, quando nós selamos o último momento e determinamos que a partir dali se oficializa que eu conquistei, que eu consegui cumprir, aí vem um comprometimento nosso com Deus. Cumprir o que Deus pediu, então com certeza vai acontecer o que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vós, então, e só então, vocês podem pedir o que vocês quiserem que acontecerá. E será feito. E quando a palavra de Deus está em nós, essa palavra vive em nós, nos faz entender, nos faz aprender e nos convence, inclusive, o que pedir, o que declarar, como se colocar diante de Deus, como viver diante de Deus. E aí é importante, a parte mais importante é quando nós aprendemos que estamos dentro desse comprometimento de gritar e de louvar a Deus e fazer esse grito de guerra que o Senhor entregou à cidade, agora é a consequência, tomar posse daquilo que Deus está dando. E é interessante que logo em seguida a instrução de Josué é a seguinte: porém a cidade está condenada. Aí alguns malucos perguntam assim para mim, mas Joe, que graça tem tomar posse de uma cidade condenada? Em outras palavras, você vai encontrar que a cidade já está amaldiçoada. Que graça tem tomar posse de uma cidade amaldiçoada? A questão não era só tomar posse da cidade. A questão era destruir o inimigo. E acabar com ele. Essa palavra condenada representa exatamente, foi completamente destruído. Esse é o significado literal da palavra condenada. Condenada significa também que foi sentenciada à destruição. E Deus declara aqui para Josué, para seu povo, que aquela cidade de Jericó, ela por completo, porque ele coloca uma regra,
uma consequência aqui interessante. E uma sequência interessante. Ela fala assim, não é só a cidade. Entreguei a cidade, entreguei seus reis, entreguei seus valentes. Entreguei tudo nas suas mãos. E essa cidade está totalmente condenada. A cidade e tudo que estiver dentro dela. Interessante que ele não fala, ele não coloca nada em exceção. Ele coloca todo mundo que está lá dentro. Claro, ele faz uma exceção sim. Ele fala assim, vai ser tudo destruído, menos Raabe, a prostituta. Interessante que ele faz questão de colocar a função dela dentro do texto. Eles não ficam envergonhados. E Deus não faz questão de esconder, como hoje todo mundo tenta disfarçar. Não é que ela fazia programa, não é mulher da vida, não, tenta disfarçar. Deus não, Deus colocou claramente qual era a função daquela mulher. Mostrando que Deus não desfez dela. Deus não recriminou ela. Por ela haver acolhido os homens de Deus, Deus preservou, não só preservou a vida dela, que fez algo que muitos hoje não pensariam que poderia ser provável. Ela, inclusive, faz parte da linhagem de Jesus. Uma prostituta, Raabe, que não era judia, que não era hebreia, que não fazia parte do povo de Deus. E Deus tira ela de um contexto do inimigo, que era Jericó. Não só era do inimigo, não só era do povo adversário, mas além disso, descendo mais um pouco o degrau, era uma prostituta. Mas Deus pega essa mulher, escolhe ela para fazer diferença. E toda pessoa que se dispõe a fazer aquilo que fazer parte do plano de Deus. Toda pessoa que dispõe a fazer aquilo que Deus determina para fazer, menos sem um conhecimento total, Deus faz essa pessoa mudar a sua história. E Deus mudou a história dessa mulher. Para todos ela não prestava. Para todos ela não teria nenhum reconhecimento. O único reconhecimento, o único título que ela tinha era prostituta. Mas Deus pega essa mulher e transforma ela dessa situação tão baixa, restaura a vida dela e coloca ela dentro da mais sublime linhagem. A linhagem de Davi, a linhagem de Jesus. Essa foi uma das marcas que Deus fez na vida dela, em todo Israel, até chegar aos nossos dias. E nós vemos que de tudo que foi condenado, daquela cidade não sobrou nada. Não sobrou ninguém. Não sobrou rei, não sobrou tesouro. Bom, tesouro, o que era tesouro, Deus falou. O que for prata, ouro, cobre, instrumentos, qualquer peça que tenha valor, Deus quer que coloque no lugar santo. Ou seja, é dedicado para Deus. Representando o quê? Que as nossas conquistas só tem um lugar para ficar seguro. É com Deus. A conquista do povo, aquela cidade, tudo que tinha valor, foi entregue a Deus. Porque é o melhor lugar para ficar seguro. Não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, não. Não entregaram para o pastor. Não entregaram para Josué. Não entregaram para os sacerdotes. Não. Entregaram para Deus. E quando você faz isso, Deus prospera o seu povo. Deus prospera tudo que você fez e faz. E o mais interessante, que eu vejo que ele coloca um detalhe aqui interessante. Mas nas coisas que a cidade está condenada agora, guardai-vos dessas coisas condenadas. Não pegue nada da cidade. Porque se vocês pegaram, olha só, ele falou, tendo-as condenado, não a tomeis, para que não traga maldição para sua casa. O arraial de Israel, não é só sua casa. É todo o arraial, ou seja, todo Israel ficaria maldito, amaldiçoado. Se alguém pegasse qualquer coisa dali. Ele fala assim, não só vai ser amaldiçoado, não só vai ser maldito o arraial de Israel, como também vai trazer confusão. Porque ele fala assim, ó, tendo-as condenado, não as tomeis, não traga maldição para a sua casa. E os torneis maldito o arraial de Israel,
e o confundais. Toda maldição causa confusão. Toda confusão causa discórdia. Toda discórdia causa divisão. Quantas vezes trazemos isso para nossas casas? A maldição maior é quando a nossa própria casa se divide. Quando a nossa própria casa se divide em todos os sentidos. Emocional, sentimental, familiar, conjugal. E o que Deus nos convida é viver essa integridade nele. Então não trazer nada que seja amaldiçoado é a coisa mais importante que tem. Isso começa na obediência. Por isso que o pecado de Adão nada mais foi do que desobedecer. E a pior consequência foi a maldição que nós carregamos até hoje. A maldição que a própria desobediência trouxe. A morte, a separação de Deus. Então tudo isso Deus nos convida a restaurar a nossa vida, deixando na casa do tesouro tudo que nós conquistamos e tudo que é maldito deixamos lá para trás, deixamos lá em Jericó. E tenho certeza que o que Ele tem para nós é muito melhor do que o mundo tenta oferecer. Prata, ouro, riquezas, isso não vai dar em nada. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem muito mais para nos oferecer. Que Deus nos faça entender a cada dia que o que Ele tem para nós é Ele quem nos conquistou e entregou em nossas mãos. E que nós possamos viver exatamente essa conquista. Vamos deixar o que é maldito para fora de nossas casas. O que traz confusão, lá para fora. Aqui, vamos deixar que Deus atue e faça acontecer. Que o passo seja o mais importante de todos, é o que nós chamamos obedecer, obediência. Obediência ao projeto de Deus, ao que Deus está nos direcionando a viver e fazer, porque isso nos traz a conquista da cidade. 7 voltas. Depois da 7ª volta, da última, gritar, adorar a Deus, porque com certeza a vitória já é nossa. E nesse grito de guerra, declarar que tudo que o Senhor nos deu já está conosco. E aquilo que não é para pegar, vai ficar lá. Não é nosso, é maldito. E o que for de conquista, de valor, ouro, prata, bronze, isso representa que nós devemos esconder em Deus. É o lugar que o inimigo não toma. Porque enquanto estiver em nossas mãos, o inimigo pode fazer qualquer coisa para tirar. Mas quando está guardado em Deus, é o único lugar onde o inimigo não pode tocar. Que nós possamos entender isso sempre. E que nós possamos pedir a Deus que nos continue guiando, nos orientando, para que possamos chegar no lugar onde Deus quer que chegamos. Deus abençoe a todos.